Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui tratar de mais um exemplo para o cálculo do potencial, onde nós vamos aplicar agora para um exemplo bem prático, bem simples, que é o campo uniforme, né? É um exemplo mais curto, apenas alguns slides, apenas para que vocês tenham aí uma ideia de como é que nós estabelecemos o cálculo do potencial quando tem um campo uniforme devido a uma dada superfície. Então, vamos aqui considerar o campo uniforme, é, onde nós vamos considerar primeiramente um plano uniformemente carregado com uma dada densidade superficial de carga como sendo sigma. Mais uma vez, eu estou considerando um plano onde nós temos uma densidade linear, uma densidade superficial de carga, ou seja, carga por unidade de área, onde eu tenho aqui um plano com a distribuição sigma. E nós temos aqui, pelo que nós já vimos nos capítulos anteriores, nós temos um campo elétrico na direção positiva do meu eixo Z, que eu posso estabelecer aqui um sistema de referência, e também tem um campo elétrico na direção negativa do meu eixo Z, tá certo? Então, como se trata aí de uma distribuição de cargas que se estende até o infinito, porque nós estamos considerando, além desse plano ser uniformemente carregado, ele também vai ser infinito, ele entra aqui também na mesma abordagem de quando nós calculamos o potencial devido a um fio infinito, né? Ou seja, um fio circular infinito, onde nós não podemos considerar o potencial no infinito como sendo nulo, né? Não podemos estabelecer essa referência. Então, aplicando aqui o conceito de potencial, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer no espaço, vai ser menos a integral desse ponto 1 até o ponto 2 do campo elétrico vezes o vetor interno ao vetor de deslocamento. É, Considerando esses dois pontos quaisquer acima do plano carregado, ou seja, na parte de z positivo, a gente tem que nessa região do plano, nós vimos que o campo elétrico é dado por essa expressão de sigma dividido por 2 epsilon zero na direção de z chapéu. Nós observamos que através da lei de Gauss, onde a gente cria uma superfície gaussiana, que na região acima do nosso plano, a gente tem a parte positiva aqui do campo elétrico, tá certo? Em relação ao sistema de referência de Z. Então, considerando o campo elétrico na região acima, ou seja, acima de Z igual a zero do meu sistema de referência, eu tenho que a diferença de potencial entre os pontos 2 e 1 vai ser justamente menos a integral de 1 até o ponto 2 do produto interno do campo elétrico com o meu elemento de deslocamento, né? Que dl aqui vai ser igual a dz vezes z chapéu, tá certo? Então essa quantidade aqui ele pode sair desse produto interno e a gente faz o produto interno apenas do campo em relação ao z chapéu. Como o nosso campo também está na mesma direção de z chapéu, consequentemente, o produto interno vai ser igual a 1 e aqui fica apenas a integral de dz. Aplicando os limites de integração, isso aqui vai ser igual a menos sigma dividido por 2π, perdão, dividido por 2 epsilon zero, que vai a diferença de z2 menos z1. Consequentemente, eu tenho aqui, para esse caso, o cálculo do potencial para esses dois pontos, como sendo menos sigma dividido por 2 vezes epsilon multiplicado por Z2 menos Z1, que é a diferença, onde ambos esses pontos estão no plano superior, na parte superior do meu plano uniformemente carregado, tá certo? Então, se nós olharmos para esse resultado, se a gente considerar um segundo ponto indo para o infinito, né? Que se nós pegarmos Z2 e ir para o infinito, a gente vê que a diferença de potencial também vai para o infinito, né? Onde nós temos aí uma dada divergência. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode considerar como sendo o nível zero do potencial na superfície, ou seja, justamente no plano z igual a zero, onde está justamente a minha superfície uniformemente carregada. Considerando esse meu nível zero de potencial na superfície, eu tenho que o potencial na superfície vai ser igual a zero, de z igual a zero. Consequentemente, meu potencial de z vai ser igual a menos o campo vezes z, tá certo? Onde é que eu tenho o módulo do campo multiplicado justamente com a distância desse ponto até o nosso plano uniformemente carregado.
e, consequentemente, a gente usa essa definição que a gente já calculou anteriormente para calcular o potencial para pontos que estejam aí é, no espaço acima de uma superfície uniformemente carregada. Do mesmo modo que nós consideramos a parte superior do plano carregado, também é válido para a parte inferior, ou seja, na região de z negativo. A ideia é a mesma e os resultados encontrados também vão ser os mesmos, tá certo? Então, pessoal, aqui essa aplicação é bem rápida, apenas para que vocês tenham conhecimento do cálculo do potencial quando a gente considera uma superfície uniformemente carregada, tá certo? E aí a gente continua com outros exemplos de cálculo de potencial. Até mais.